Louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, louvado seja por aqueles que agora são felizes, por aqueles que agora choram, por aqueles que agora nascem, por aqueles que agora morrem. Louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, louvado seja. Então, estamos celebrando o tempo da criação. Alguém está sabendo? Eu também não sabia muito bem essa coisa. Ultimamente um irmão falou assim, aqui daí é para fazer a celebração do Laudato Si. Celebração do Laudato Si? Tem uma proposta de fazer uma celebração no meio da natureza, para celebrar o Laudato Si. Sabe que estamos no ano da Laudato Si. A Laudato Si é a encíclica que o Papa Francisco escreveu 5 anos atrás, para recomendar a todo mundo um cuidado com a casa comum, que é o meio ambiente, natureza, mas não é só, é o lugar que todos nós habitamos. Então todos os habitantes deste mundo, eles têm direito a ter um lugar dignitoso. Então a casa comum se refere ao meio ambiente, mas se refere também ao lugar onde as pessoas moram, que tem que ser cuidada, porque também sabemos que se eu não cuido aqui, depois as consequências vão ser também em outros lugares do mundo. Vocês sabem o que acontece queimando o Pantanal, nós aqui temos as consequências, no mundo inteiro vai ter. Então o Papa Francisco solicita um cuidado particular. Mas antes do Papa Francisco, a partir de 1989, a Igreja Ortodoxa escolheu celebrar o tempo da criação no período de setembro, a partir do dia 1º de setembro até o dia 4 de outubro. Por quê? Porque é o dia de São Francisco. Todos conhecem São Francisco? Porque este santo, ele tinha um amor particular por toda a criação, porque reconhecia na criação a mão do Criador. Então ele olhava as árvores, ele olhava os animais, as flores, tudo da natureza, o sol, a lua, louvando a Deus por isso, né? A música que cantamos antes é exatamente as palavras de São Francisco. Louvado seja o meu Senhor. Por quê? Por todas as criaturas. Porque Deus criou tudo bom. E nós somos parte dessa criatura, dessa criação. Nós somos criaturas de Deus. Todos os nossos irmãos são criaturas de Deus. Todos os elementos da natureza são criaturas de Deus. Hoje eu estava pensando, e se chover? A chuva também é criatura de Deus, então acolhemos também a chuva. Graças a Deus até agora está segurando. Mas também sabemos quanto precisa da chuva, né? Não sei se alguém já viu a represa, né? Que ele está secando porque neste tempo está sendo muito seco. Então hoje estamos aqui com este desejo de celebrar o louvor de toda a criação. Então hoje queremos agradecer a Deus por isso, né? E também deixar que isso nos questione. Será que eu estou consciente que estou morando numa casa comum? Será que eu tenho cuidado por essa casa comum? Será que eu tenho cuidado pelos meus irmãos que moram comigo nessa casa? Então hoje queremos realizar tudo isso, mas queremos começar com o sinal da cruz. Então podemos ficar de pé. Todos nós somos filhos de Deus, né? Filhos de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que é Criador, né? Criador, que é Salvador. Então queremos lembrar isso e nos colocarmos neste momento na presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vai ser muito fácil esse canto agora com essa brisa. A represa facilita tudo. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa.
Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa, repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa, repousa sobre nós. Esse cântico são todas as criaturas do mundo que louvam o Senhor. Então podemos acompanhar esta música. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Obras do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bendizei o Senhor. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Águas do alto céu, bendizei o Senhor. Potências do Senhor, bendizei o Senhor. Lua e sol, bendizei o Senhor. Astros e estrelas, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor. Brisas e ventos, bendizei o Senhor. Fogo e calor, bendizei o Senhor. Frio e ardor, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Então, neste momento, queremos também, depois que escutamos as criaturas todas louvar a Deus, queremos também pedir perdão por quantas vezes nós não cuidamos do meio ambiente. Nós não nos preocupamos também com nossos irmãos. Nós forçamos também o nosso planeta a produzir mais do que ele pode. Então, nós queremos produzir sempre mais, consumir sempre mais. Isso vai contra a natureza do nosso planeta. Então, duas irmãs agora nos ajudam a pedir perdão a Deus. Ato penitencial. Nós dizeis que a terra deve descansar, mas nós queremos produzir e ter sempre mais. Libertai-nos do fardo da produção. Nós nos chamais a pausar a semeadura, poda e colheita, para deixar a terra se regenerar. Libertai-nos do consumo viciado de produtos de comida e energia. Nós pedimos perdão, Senhor. Afirmais que a nossa segurança está naquilo que nos é suficiente. Confessamos a nossa falta e coragem em resistir ao mito do crescimento eterno. Nós te pedimos perdão, Senhor. Nos
Vos dizeis que a terra não deve ser vendida permanentemente, porque a terra é vossa, e tudo que nela existe. Perdoai-nos por quando não temos respeito pela terra e por quem a habita. Nós vos pedimos perdão, Senhor. Nos chamais a deixar frutos suficientes na vinha e nos campos para alimentar os outros, os animais e restaurar a terra. Perdão por quando não compartilhamos os bens da terra. Nós vos pedimos perdão, Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. Pois eu vou criar novos céus e uma nova terra. O passado já não será lembrado, já não volverá ao espírito, mas será experimentada a alegria e a felicidade eterna daqueles que vou criar. Pois vou criar uma Jerusalém destinada à alegria, e o seu povo ao júbilo. Jerusalém me alegrará, e meu povo me rejubilará. Doravante já não se ouvirá aí ao ruídos de soluços nem de gritos. Já não morrerá aí nenhum menino, nem ancião, que não haja completado seus dias. Será ainda jovem o que morrer aos 100 anos. Não atingir 100 anos será uma maldição. Serão construídas casas onde habitarão, serão plantadas vinhas cujos frutos comerão. Não mais se construirá para que os outros instalem. Não mais se plantará para que outros se alimente. Aos filhos do meu povo durarão tanto quanto as árvores, e meus eleitos gozarão do trabalho de suas mãos. Não trabalharão mais em vão, não darão mais à luz filhos votados a uma morte repentina, porque serão a raça abençoada pelo Senhor, eles e seus descendentes. Até mesmo que me chamem, eu lhes responderei. Estarão ainda falando e já serão atendidos. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. O leão, como um boi, se alimentará de palhas, e a serpente comerá a terra. Nenhum mal, nem desordem alguma será cometida em todo o meu monte santo, diz o Senhor. É uma alegria poder estar aqui, encontrar nossos irmãos, tomando todas as medidas aqui, para a gente refletir um pouco sobre essa belíssima encíclica, essa linda encíclica, né? Que é uma carta pastoral. Nós temos ela aqui, ó. É uma carta que o nosso pastor, Papa Francisco, enviou para toda a igreja. Mas essa carta aqui, ela tem um diferencial, que ela não foi mandada só para a igreja, foi mandada para o mundo inteiro, né? E ela trabalha com uma proposta que a igreja já trabalhava há muito tempo, né? Mas ela nos ensina a ter uma nova forma de ver o mundo, uma nova forma de agir. Então ela trabalha com um método que a gente chama do ver, né, o julgar e o agir. Então nós vemos o mundo, vemos a situação à nossa volta, à luz do Evangelho, à luz da doutrina social da igreja, à luz do magistério da igreja, né, que são nossos padres, nossos pastores. Nós vamos julgar a situação que a gente vive. E a partir disso a gente é convidado a agir. Essa é a principal forma que o Papa nos apresenta ela, né? Agora, como que podemos fazer isso de forma prática, né? Por exemplo, você está na sua casa, você vê que à luz do Evangelho, a mensagem do Papa, eu não tenho um espaço, um exemplo simples, tá, gente? Eu não tenho nada, não tenho um espaço verde na minha casa, não tenho uma plantinha. Então eu vi uma situação, vejo, estou julgando que ela não está de acordo, né, plenamente aquilo que se pede. Agora é hora de agir. Será que eu não posso separar um pedacinho ali, 1 metro quadrado ali da minha casa, para eu colocar uma plantinha, uma árvore, né? Colocar um vasinho?
para poder ajudar a viver em harmonia com a natureza, a buscar viver com mais profundidade aquilo que o Papa nos propõe, né? Então, essa seria uma forma prática de a gente pensar, uma forma simples, mas prática, né? Então, a encíclica ela começa trazendo para a gente algumas coisas importantes, né? A primeira coisa é que essa crise climática que a gente vive, os problemas ambientais, aqueles que mais sofrem são os pobres. São as pessoas que não têm condição, que não têm renda, que muitas vezes não conseguem lutar pelos seus direitos. Essas são as pessoas que mais sofrem. Essas pessoas muitas vezes não têm acesso à água potável, não têm acesso à terra para ter sua moradia, para cultivar seu alimento, né? E esses problemas ambientais que é causado principalmente pela busca do lucro, pela busca de uma produção desenfreada para realizar comércio, para aumentar o consumo, o resultado do descarte dessa produção, quem mais sofre é o pobre. São as pessoas que mais precisam que sofrem. Só para a gente ter uma ideia, hoje para nós, um grande modelo que é pregado pela mídia, pela sociedade, né, pelas elites, é que o modelo de sociedade ideal é o modelo dos Estados Unidos, que tem tudo, né, que as pessoas não sofrem, né, é isso que é colocado assim, né, que você sempre tem aquelas suas casas lindas que aparecem na televisão, carro novo todo ano, né? Teve uma conferência na Índia, se não me engano, o presidente indiano ele falou o seguinte, né, que se o mundo passasse a consumir, ou seja, a comprar carro, a comprar casa, a roupa nova todo ano, aquela alimentação da forma como os americanos fazem, nós precisaríamos de 4 planetas Terra para poder sobreviver, para poder tirar. Foi o que a Dani colocou, né? Nós estamos esgotando a capacidade do nosso planeta, de nossa Terra, de nos sustentar, de nos dar os produtos para que a gente possa viver, né? Então, isso é uma reflexão que a gente precisa ter. Será que essa cultura do consumo, de você comprar, né, aquele Black Friday, aquela virada do começo do ano, de você sempre ter que trocar um aparelho, trocar uma televisão, sempre comprar roupa nova, porque o modelo, ela até tem uma função, ela te serve bem, mas não é a roupa da moda. Então eu vou comprar a nova roupa que é da moda e eu tenho aquele guarda-roupa cheio de sapato, né? Eu tenho vários aparelhos. Será que eu tenho necessidade disso mesmo? Né? Esse método, esse consumo desenfreado, ele leva ao esgotamento do planeta, né? E o resultado dessa produção, ele degrada o planeta. E quem mais sofre com essa degradação é o pobre, né? São os pequenos países, os países periféricos. Alguns países, algumas ilhas, né, ilhas que é chamado, estão correndo um risco de desaparecer, né? Nós já temos essa característica do refugiado ambiental, que ele está ficando sem a terra, porque o país inteiro dele está ficando por baixo d'água. Então, esse é um convite que o Papa Francisco nos põe a refletir, que os que mais sofrem são os pobres, né? Ele nos convida a entender que no mundo tudo está conectado, tudo está ligado. Nós não estamos à parte desse mundo, nós não estamos acima desse mundo, nós fazemos parte dele. Então tudo está conectado. Eu preciso dessa terra para sobreviver, né? Eu preciso do ar para respirar, eu preciso da terra para produzir meu alimento. Existe um equilíbrio ecológico no meu meio, né? Cada animal, cada ser vivo, ele tem uma função nessa terra. Ele foi feito, né, foi criado pensando no nosso bem-estar. Então nós precisamos aprender a cuidar desse meio, a cuidar dessa criação, porque nós fazemos parte, nós estamos juntos. Só para a gente ter uma ideia, vou dar um exemplo assim simples, né? As abelhas, por exemplo. Eu falo, né, Dani, porque eu gosto muito de abelha. 2/3, ou seja, de cada 3 alimentos que nós temos, 2, quem é o animal responsável pela produção desse alimento são as abelhas, né? Como que acontece? A abelha ela é um polinizador. A planta produz sua flor, a abelha vai naquela flor, tira o alimento dela, o néctar, o pólen, uma parte do pólen fica preso no corpo dela, ela vai numa outra flor. Com isso, aquela flor se reproduz e produz o seu alimento. E esse alimento nós usamos, né, no nosso dia a dia. Só que está acontecendo um fenômeno que as abelhas estão desaparecendo, né? O Brasil mesmo, nós temos uma grande riqueza no Brasil. A abelha que quase todo mundo conhece é aquela abelha que pica, né, amarelinha ali, que a gente chama de abelha africanizada europeia.
mas no Brasil nós temos mais de 300 espécies de abelhas nativas. Boa parte delas são abelhas solitárias e as abelhas sem ferrão. E essas abelhas são as que mais polinizam, né? Porque elas estão adaptadas a esse clima. Ela não é um animal que veio de fora, de outro continente. Então, ela se desenvolveu, se adaptou a cada tipo de planta que existe no nosso país. Agora você imagina, né? Teve um discurso na ONU que o presidente falou que o Brasil, ele produz, né? Ele alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo. Né? 1/6 de toda a produção de alimento do mundo vem no Brasil. E essa produção, em parte, ela vem por conta das abelhas, né? E um paradigma que é interessante, que enquanto nós fornecemos alimento para 1 bilhão de pessoas, no Brasil hoje, né, saiu o dado semana passada da amostragem, que nós temos mais de 10 milhões de pessoas que passam fome, né, que não tem alimentação adequada. Eu digo que passam fome mesmo, não estou dizendo aquela pessoa que tem aquele pouquinho ali, que tem a sua rocinha para consumir, a pessoa passa fome. Então isso é um grande paradigma que o Papa propõe para a gente refletir, né? E que essa necessidade de a gente preservar o nosso meio, lutar para que no nosso meio nós possamos viver em harmonia, é por conta disso, para que a gente entenda que nós não estamos à parte do nosso mundo, que nós estamos no mundo, estamos conectados a essa terra. Tá? Ele diz também, nos busca a pensar em outras formas de progresso, né? Então o que acontece? Essa forma de produção que a gente tem, a forma da gente produzir alimento, da gente produzir bens de consumo, né? Tecido, tudo aquilo que a gente usa no nosso dia a dia, ele é produzido de uma forma. Muitas vezes essa forma de produção, ela não é feita pensando na preservação do meio ambiente, pensando em uma forma de diminuir a degradação ou de simplesmente não ter degradação nenhuma no meio. Só para você ter uma ideia, por exemplo, 70% de cada 100 litros de água, 7 é usado na produção de alimentos, no campo, certo? 20% é usado na indústria, né? E 10% é usado para o nosso consumo. Só que o que nós estamos fazendo? Quando o alimento é produzido, boa parte do alimento no Brasil, ele é produzido usando agrotóxico. E o Brasil hoje é o campeão mundial de liberação de agrotóxico. Só que o que acontece? Esse agrotóxico é um dos principais responsáveis pela mortandade de insetos. Entre os insetos, que nem eu falei no começo, as abelhas. Então como que a gente quer continuar sendo um dos maiores produtores de alimento no mundo se nós estamos matando os animais que dentro dessa biodiversidade ajudam a produzir o alimento? Como que nós queremos, somos conhecidos como um país que tem a maior quantidade de águas, as maiores bacias fluviais do planeta, mas nós estamos envenenando as nossas águas com os agrotóxicos. Como que nós, né, esse 10% das águas que a gente consome nos centros urbanos, como que nós queremos ter qualidade de vida se essa água ela é contaminada sistematicamente com um esgoto? Boa parte delas esgoto industrial e doméstico. Né? Então, essa é a reflexão que a gente precisa fazer de uma nova forma de produção, de uma nova forma de fazer as coisas. Né? Essa é a proposta que o Papa nos faz. E a partir disso, ele nos convida nessa encíclica a compreender que cada criatura tem o seu valor. O seu valor, e não só um valor que é para fim comercial. Né? A gente tem essa tendência na nossa sociedade de consumo. É entendido que tudo que tem um valor. Essa é a tendência da nossa sociedade capitalista que a gente fala, né? Que tudo tem um valor, tudo é atribuído dinheiro. Tudo ali tem um valor comercial, um valor de compra e de venda. Mas nós temos que entender, nós cristãos, e o Papa nos convida a isso, que a questão do valor vai muito além. Tem a criatura, o nosso planeta, as árvores, a terra, ela não está necessariamente ligada ao valor comercial. Antes de tudo, há um valor em si mesmo, da beleza de ser criado por Deus. A Dani falou sobre São Francisco, né, que amanhã nós vamos celebrar São Francisco, que é o padroeiro, né, dos animais. Tá melhor assim. O padroeiro dos animais e da natureza. São Francisco, em uma das suas contemplações na natureza, ele compreendeu a beleza de Deus observando a natureza, observando as formigas a caminharem na terra,
as aves voarem no céu. Tanto que por isso ele fala, irmão sol, irmão lua, irmão árvore, irmão pássaro. Ele vê como um irmão, ele não vê como superior, como alguém que só vai explorar aquilo, mas que vai viver junto. E essa é a proposta que o nosso Papa nos faz, que a gente compreenda o valor que existe em cada criatura. Então, essa é a nossa proposta de ter um novo estilo de vida. É, antes de tudo, um estilo de vida que a gente pare para ver, pare para julgar e pare para agir. Na hora que eu for consumir um alimento, como será que foi feito esse alimento? Eu tenho que me perguntar. Na hora que eu for conversar com um político, será que eu vou falar de coisas genéricas ou eu vou procurar falar aquilo que está na base de minha fé, de uma fé ecológica? Será que na hora de fosse fazer um loteamento, uma proposta, que eu vou participar de uma audiência pública, eu vou cobrar que ele tenha um espaço, naquele loteamento se coloque um espaço de uma praça? Né? Será que eu vou conseguir fazer essa cobrança? Isso é importante a gente ter um novo estilo de vida. Então o estilo de vida ele parte do meu pessoal, na minha casa, no meu dia a dia, o que eu posso fazer para ter uma harmonia com a natureza, mas ele parte na sociedade, né? No meu meio, na minha escola, no posto de saúde, de ter uma consciência diferente, e a partir disso daqui, de onde que isso acontece, vem para o município, para o estado, para o governo federal, e para o Brasil e para o mundo. Então a consciência ecológica ela começa comigo, individualmente, com a minha consciência. E a partir disso eu espalho para o meu familiar, para o meu bairro, para os meus vizinhos, para os meus amigos. E a partir disso a gente consegue repensar uma nova forma de viver. Essa é uma questão muito séria, né? Que eu convido que a gente possa refletir profundamente sobre isso. Obrigada por tanta diversidade, tantas formas bonitas que o Senhor inventou. Obrigada, Senhor, pelo dom maravilhoso da natureza, que nos dá muita alegria e tristeza. Obrigado, Senhor, pelos frutos da terra que nos alimentam. Te agradeço, Senhor, pelo amor que o Senhor fez todas as coisas. Obrigado, eu te agradeço, Senhor, pela criação. Obrigado, Senhor, pelo vento, pela chuva e pelo ar que respiramos. Obrigada por fazer todas as coisas. Obrigada porque tudo que o Senhor criou é coisa muito boa. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E agora hoje vamos preparar uma dança. Podem vir aqui, vamos fazer um círculo. É a dança das árvores. Esta dança representa a natureza, toda a natureza louvando a Deus. Então tem as árvores movidas pelo vento, né? As folhas. Como o vento está neste momento também, movendo as árvores, os galhos. Mas tem também as flores, né, no chão. E nós podemos assim também colher uma flor e contemplar a beleza desta flor. Então esta dança mostra tudo isso, né? A beleza da natureza contemplando o Criador.
Agradecemos a cada um. Agora o Marcos vai nos explicar mais um pequeno passo, porque nós falamos que nossa escolha tem que ser concreta, certo? Isso. Então, vocês estão observando que tem algumas sementinhas, um pacotinho com sementinhas ali. Então, eu convido você a refletir, será que não tem um espacinho na sua casa que você possa plantar uma pequena árvore, tá? Essa sementinha é uma semente de pitangueira da Mata Atlântica, ela é típica da nossa região, é bem adaptada ao clima, tá? Não cresce muito, então reflita com muito carinho o lugar onde você possa plantar, tá? Primeiramente assim, você vai colocar ela num vasinho, num lugar à sombra, depois que ela brotar e crescer um pouquinho, você escolhe um lugar definitivo para ela, tá bom? E... Então, cada um pode pegar a sementinha, e no meio da sementinha vocês estão vendo que tem uma mudinha. Essa mudinha tem que encontrar um lugar. Marcos cuidou dela quanto tempo? Um tempinho, bom tempo. Agora está na hora de encontrar um lugar para ela. Então nós encontramos um lugar perto de uma outra que nós plantamos no mês de maio, quando tinha o Papa, que ele pediu para celebrar o dia da Laudato Si. Então no dia da Laudato Si nós plantamos uma araucária, que está ali. E agora, perto dela colocamos essa outra que é uma ameixa, então vão ficar pertinho as duas como gesto concreto, né? Nós queremos também cuidar do da criação de Deus. Folhas verdes, árvores, pássaros, montes, pouquinhos de algodão misturam-se no azul do céu. Desculpa. Nossa natureza, eu vou jogar você numa